Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao canal Fronteiratura, seu canal de escrita criativa, de fantasia, RPG, board games e assuntos nerds em geral. Eu hoje trouxe aqui, devorei, eu acho que eu li isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora em 2 dias, né? São cerca de... tem uns extras aqui, mas de história mesmo. São 502 páginas, fora os extras. E eu fiquei completamente apaixonado por isso aqui que eu vou mostrar. Estava num preço muito legal na Amazon. Eu sou muito fã de Hellboy. Sou muito fã de todo aquele universo, né? Eu acho que é chamado de Hellboy verso. Então eu sou muito fã de Hellboy, sou muito fã de Mike Mignola. É o criador, né, de Hellboy e também desenhista, projetista original ali do Hellboy e dos outros tantos personagens que fazem parte ali daquela franquia. E não diferente, conheci há pouco tempo, não conhecia, tá? Não conhecia. Eu estava passando pela Amazon e fuxicando lá quadrinhos, livros, novidades e tudo. E de repente me aparece essa criaturinha aqui, ó. Baltimore, tá? Omnibus, volume 1. Eu nem conhecia o personagem, tá bom? Tô sendo muito sincero. Então esse camarada aqui, ele apareceu lá pra mim, aí eu fui lá, eu gostei, fui ler o resuminho, aquela sinopse, né, que tem ali na Amazon. Aí procurei um pouquinho mais do personagem, fui pesquisar em vários tipos aí de mídias diferentes. E eu falei, porra, eu preciso conhecer esse camarada. Esse camarada aqui chamado Baltimore, né? Um caçador de criaturas sobrenaturais, em específico vampiros, situado aí numa terra alternativa, onde a Primeira Guerra Mundial acabou um pouquinho mais cedo devido a uma grande praga e também ao surgimento dessas criaturas sobrenaturais, vampiros e tudo. Fantasia sombria da melhor qualidade. Mas vamos lá, não vou adiantar muito não. Tá aqui, ó, Omnibus número 1 do Baltimore, que criado aí pelo Mike Mignola e pelo Christopher Golden, tá bom? Os dois trabalharam juntos aí nesse personagem. A ideia original é do Mike Mignola, ele pensando, né? Tem até um prefácio do Mike Mignola, onde ele agradece ao Christopher Golden, que de fato foi... ele não é o criador do personagem, mas foi graças a ele que o Mike Mignola ele conseguiu de fato colocar no papel, tirar, né, da cabeça, colocar no papel. Quem é criador aí, autor, sabe do que eu estou falando. Às vezes é necessário um auxílio, né, um amigo, alguém que se interesse por um personagem, e foi o caso do Christopher Golden. O Mike Mignola teve o estalo inicial, mas quem trabalhou, quem aprofundou, quem de fato fez toda a roteirização, a criação mais aprofundada do personagem foi o Christopher Golden. Fora os desenhos aqui, as ilustrações eu não conhecia, do Ben Stenbeck e do Dave Stewart, que deve ser uma arte final. Ambos fazem um trabalho maravilhoso, que inclusive puxa a arte do próprio Mike Mignola, né? Então há uma homenagem ao próprio Mike Mignola no traço aí do Baltimore, né? Durante todo o quadrinho. É de uma qualidade fora de série. E aí, poxa, né, da mesma forma que eu fiquei muito curioso, né, e saciei minha curiosidade comprando esse volume aqui, devorando ele, acho que em um dia e pouco, tá? 2 dias eu tô até exagerando. Vocês podem estar se perguntando, né? Pô, Sérgio, realmente é isso tudo? É uma fantasia sombria mesmo de qualidade, um negócio bacana mesmo? Vale a pena? Vamos dar uma analisada aqui no personagem principal e nos pontos principais da obra. Eu não vou dar spoiler não, tá bom? Eu não vou dar spoiler, vou deixar, porra, esse gostinho aí para quem se interessar, para quem quiser, ó, sem muito spoiler, vou contar um pouquinho sobre o personagem, esse enredo aí, os temas principais, mas fica a seu critério aí comprar ou não. Já vou dizendo, vale muito a pena, tá bom? Fantasia sombria da melhor qualidade. Vamos dar uma analisada juntos? A saga do Lord Henry Baltimore é um épico de fantasia gótica e horror, que nasceu como um romance, né, que seria ilustrado, né, primeiro criado por Mike Mignola, né, e que seria ilustrado
por Christopher Golden, além de ser roteirizado também por esse. Mas que foi expandido, a ideia foi tão legal que ele foi expandido para uma longa, né, e sombria série de quadrinhos, na qual, né, eu já adquiri, né, e estou apresentando aqui um pouquinho, falando um pouquinho do personagem desse ônibus, né, no volume 1, que saiu agora aí recentemente. O Lord Henry Baltimore ele é a antítese de um herói convencional, tá? E ele é o coração mesmo melancólico da série. Você não vai ter diversos protagonistas. Muito semelhante até a Hellboy, mas com algumas diferenças. O Hellboy ele é o protagonista da série dele. Assim como aqui, né, a gente vai ter o Lord Henry Baltimore. Mas o Lord Henry Baltimore, ele não tem tanto apoio, né, com os personagens secundários que auxiliam o Hellboy, por exemplo, a gente não vai ter aqui em Baltimore. O personagem principal aqui, o protagonista, ele vai ter eventualmente o auxílio, né, mas geralmente de pessoas normais, um personagem ou outro que na verdade são muito fracos, né, e que pouco ajudam, né, vamos dizer assim, fisicamente o Baltimore nas missões dele. E vocês vão entender isso. Pelo contrário, às vezes são bibliotecários, são padres, são pessoas que às vezes oferecem mais apoio psicológico e espiritual do que necessariamente apoio físico, né? Isso aí fica tudo realmente por conta do Baltimore, tá? E por ele ser, né, de fato, ele ser o coração melancólico da série, ele de fato ele perfaz, né, o arquétipo de homem marcado, né, que o Mignola criou. Assim como o Hellboy, né, como eu falei, e também muito parecido, eu gosto de colocar aqui, pensar nessa referência e colocar aqui para vocês, muito, mas muito parecido com o Guts, né, protagonista aí da série de mangá Berserk. O subtítulo do romance original, que é O Soldado de Chumbo Firme e Forte e o Vampiro, né, esse, por incrível que pareça, é um nome. Alguém falou, né, pro Christopher Golden, esse nome é muito legal, tá? Muito bacana. O Soldado de Chumbo Firme e Forte e o Vampiro. Pô, pelo amor de Deus. Mas faz alusão ao clássico, né, conto de fadas de Hans Christian Andersen, que é o Soldadinho de Chumbo. Vocês vão entender depois também, tá? Porque o Soldadinho de Chumbo, ele, né, no clássico, na historinha clássica lá original, ele não tinha uma perna, né? Então, guardem isso aí. Porque o Lord Baltimore, né, ele é um ex-soldado, um ex-oficial de infantaria britânico, e ele foi ferido, né, no final ali da Primeira Guerra desse mundo, né, que acabou a Primeira Guerra um pouquinho antes, mas ele foi ferido, ele perdeu a perna no combate. Eu estou pagando um spoiler aqui, mas isso é construção de personagem, não tem problema não. E o soldado de chumbo, né, firme, forte, é aquele que, apesar das adversidades e das feridas, como eu falei, né, o Baltimore ele perde, né, uma perna, ele nunca se curva. Ele é um personagem que ele realmente ele não se rende. Lembra que eu falei do Guts? De Berserk? Então, nós temos aqui um paralelo muito interessante, porque o Baltimore ele é um herói ferido tanto psicologicamente e espiritualmente, mas também fisicamente, tá? Ele é mutilado, ele não tem do joelho, na verdade do joelho não, né? Da metade da coxa esquerda dele para baixo ele não tem, então ele tá lá uma perna de pau mesmo, de madeira, e ele segue, né, as aventuras, as missões dele dessa forma, mas ele tem uma força de vontade, né? Eu falei de Guts. Ele é o herói inquebrável, né? Ele tem a missão dele, ele tem que cumprir aquilo ali de qualquer forma. E essa alegoria, ela define Baltimore, né? Ele é inflexível, dedicado à missão dele, mas ele também, aí é que é o ponto crucial e muito bacana, mas ele também é incompleto, né? E amaldiçoado. Ele né, ao substituir a perna dele perdida, né? Porque ele perde a perna nesse combate de trincheira na Primeira Guerra, no momento específico, ele substitui por uma prótese de madeira que se torna esse símbolo, né, da desumanização dele, né, o fardo que ele carrega. Então ele carrega aquilo ali o tempo todo com ele, né, então tem um significado muito especial, né, essa alegoria que é criada. Ao mesmo tempo em que ele é muito forte e irredutível,
ele carrega consigo esse fardo, né? Ele está desumanizando, ele está perdendo o psicológico dele e, ao mesmo tempo, né, o físico dele. Então, a todo tempo que ele olha ali, ele está perdendo, né, a humanidade dele, no sentido dele ter perdido já um pedaço do corpo, da perna dele, né, anteriormente, aí no final da Primeira Guerra. E após, né, a perda da família dele, né, porque o Baltimore, ele é um herói, né, que na verdade ele não pediu para ser. A Primeira Guerra, até então, na história aí do mundo, a Primeira Guerra irrompe, né, como a gente conhece na história, aqui na nossa linha histórica, né, original, mas em dado momento, e eu não vou contar o porquê, eu não vou dar spoilers nesse sentido, vampiros surgem, né, criaturas demoníacas, criaturas sobrenaturais surgem nesse contexto aí europeu, asiático, né, parece que em vários pontos do mundo, mas muito especificamente, principalmente na Europa ocidental e oriental, né, e partes ali do que seria nem a União Soviética, não se tem muita ideia, né, se aconteceu a Revolução Bolchevique, né, se nós temos de fato a queda do Império Russo, isso não fica muito claro até então. Mas é fato, né, que o Baltimore, em meio a esse contexto, a Primeira Guerra ela acaba, surge uma praga, né, imensa lá, uma doença, como se fosse realmente a grande praga que na época medieval era transmitida, né, pelas pulgas dos ratos e tudo mais. Surge uma nova praga e ainda o surgimento dessas criaturas sobrenaturais. Então é algo que, além de trazer todo o caos, né, todo o horror, traz aí também, de forma muito particular, um problema aí para o Baltimore, né? Ele na trincheira, ele é ferido, ele perde a perna, e ao retornar para casa, né, ele perde a família, né? A família dele, ela é morta, né? Ela é destruída. Na verdade, ela é transformada, né, em um bando de vampiros, e com um vampiro especificamente chamado Raigus, né, que o próprio Baltimore feriu durante as últimas batalhas lá na Primeira Guerra Mundial. E o Baltimore, ele agora ele não busca justiça, né? Ele sabe quem foi que causou esse problema, né? E a queda inevitável da vida dele, a quebra de toda a sua vida, o amor da vida dele, que é era a esposa, os pais, todo mundo foi morto. Então ele agora não busca mais justiça, né? Ele busca vingança, pura e simples, tá? A ideia do Baltimore é: eu estou destruído, e a minha ideia agora é buscar vingança. Eu não quero mais justiça. Justiça para mim, não serve para nada. E o que eu preciso para acalentar o meu peito, o meu coração, é vingança. Eu quero me vingar. O que motiva o Baltimore, o que faz ele acordar diariamente, dia após dia, é a ideia, né, de se vingar desse grande vampiro aí, que tem a ideia aí de ser um ancestral, né, desses vampiros. Não vou explicar muito, não tem porquê eu ficar falando muito aqui, me aprofundando, mas é para que vocês tenham uma ideia. Isso não é spoiler não, tá, gente? Isso aí é logo no início, já fica claro, é a construção mesmo do personagem, não se preocupem. E esse desejo de vingança pura aí contra o vampiro Raigus é o que vai motivar o Baltimore. Então assim, a caçada, né, que ele vai começar a fazer, porque o mundo está se esfacelando. A praga se espalha, as pessoas estão morrendo, é tudo num clima sombrio, as cidades estão vazias e todo mundo, quem tem saúde, está trancado dentro de casa. É como se fosse uma grande praga, mas no mundo inteiro mesmo. E fora isso, você ainda tem as criaturas, né? Você tem principalmente os vampiros, então é uma coisa muito louca. Então essa caçada do Baltimore se torna uma obsessão que o consome, ele não tem mais nada para fazer da vida dele. Ele, né, colocando dessa forma, ele passa a negligenciar a própria vida mesmo. Ele torna, né, a vingança dele o plano principal, e ele negligencia a própria vida e também a dos outros, tá? Ninguém se interpõe no caminho dele, não. E ele não quer amizade com ninguém, ele não quer se aproximar, querer saber mais profundamente da vida de ninguém, ele não quer luxo, né? Para quem é militar sabe, né, que, pô, se eu quero me ferrar, né, imagina o que eu quero para você, né? É um ditadozinho bobo, né, e muito antigo, mas, pô, se eu quero me ferrar,
Se eu desejo estar me ferrando, imagina o que eu quero para você. Quero que você se ferre comigo, pô. Então, é um pensamento nesse sentido que motiva o Baltimore todo dia. Ele negligencia a própria vida em prol de uma vingança, né? Algo que nunca se consuma, porque ele está sempre buscando esse vampiro Raigus para destruí-lo, né? Então o Baltimore, ele é um homem que só encontra propósito na perseguição do mal. Ele está morto por dentro. E a luta constante, né, contra o horror, né, o horror diário, o horror que se avizinha, né, durante todo o tempo, todos os locais pelos quais, né, ele viaja, que ele passa a caçar o Raigus, ao mesmo tempo ele é uma luta constante, né, contra esse horror, e é a única coisa também, ao mesmo tempo, que o impede, né, de ser engolido pelo vazio que se tornou a alma dele. Ele perdeu a família, a única coisa que o leva à frente é a vingança, e ao mesmo tempo que ele vai buscando a vingança contra o vampiro Raigus, ele vai encontrando pessoas e situações nas vilas, nas cidades europeias, mas ele não se aprofunda, ele até ajuda às vezes, mas o ajudar é um detalhe. Se ele está ajudando, não é porque ele está querendo ajudar, é porque aquilo ali de alguma forma vai auxiliar nos planos dele de encontrar e destruir, né, o símbolo máximo do mal para ele, que é o Raigus, né, o vampiro ancestral ali, que destruiu a família dele. Então ele se torna, né, o Baltimore se torna uma força da natureza melancólica, destrutiva, né, ele é mais um flagelo, né, para os monstros do que necessariamente um farol de esperança para a humanidade, né? Ele pega e de fato ele é uma marca muito maior de maldade e destruição. E quando eu digo maldade, não necessariamente para a humanidade, mas ele é cruel, ele não está nem aí para nada não, tá? Então ele só está realmente se importando em destruir tudo que é monstruoso e sobrenatural ao redor dele. Então ele é um flagelo. É muito mais, inclusive, do que um símbolo de esperança. Ele não traz consigo no semblante, nas atitudes dele, qualquer marca de esperança ou de bondade, né, para com a própria espécie dele, que é a espécie humana, né? Então, a obra ela usa, né, esse horror sobrenatural para explorar temas muito complexos, né? Então você tem durante todo esse primeiro volume aí do Omnibus, e eu acredito que isso vai ser uma constante aí nos próximos que serão lançados, e serão vários, são várias histórias, tá, dentro do Omnibus, e todas elas têm esses temas, né? Tem esses temas principais, que é o trauma, a guerra em si como pano de fundo, né, de todas as histórias, ou pelo menos os resultados, as consequências da Primeira Grande Guerra. Fica claro que não vai haver uma segunda, pelo menos não no que a gente conhece como Segunda Guerra Mundial, mas as consequências da Primeira Guerra Mundial são muito claras, e a natureza do mal. O mundo está envenenado, né? A praga, os vampiros, a vinda desses seres sobrenaturais e diabólicos, eles transformaram o planeta mesmo, né? E Baltimore se passa nesse rescaldo, né? Como eu falei, da Primeira Guerra Mundial. A narrativa estabelece que o massacre, né, e o derramamento de sangue da Grande Guerra foram o que despertaram, né, esse mal, especialmente os vampiros e a praga, né, que se alastra aí sem parar, né, pelo mundo, né? O próprio vampiro Raigus chega um momento lá, isso não é muito spoiler também, e ele fala, ó, foi você que nos chamou, todos vocês, toda a sua espécie nos chamou com a sua guerra. Isso transforma o horror, né, em uma alegoria do trauma coletivo. É muito bacana a gente pensar, né, meio que filosoficamente, que a vinda, né, que a chegada desse horror maior que são os vampiros, a grande praga também que acompanhou a vinda dos vampiros e os outros seres sobrenaturais aí de carona, um dos grandes ancestrais alega que isso tudo foi culpa da própria humanidade, foi o grande horror da guerra, e a Primeira Guerra, né, ela de fato, ela horrorizou porque ela deixou uma marca indelével de uma grande diferenciação das guerras que eram praticadas até então, as guerras da época vitoriana, as guerras napoleônicas. A gente tinha um estilo de combater até então,
E a Primeira Guerra ela foi uma grande ruptura, né? Ela foi o testar e o primeiro empenho de armas que chocaram a humanidade, as metralhadoras, o término da cavalaria, né? Cavalos eram estraçalhados e passaram a ser utilizados, e ainda assim com muitas baixas de animais, só no transporte de feridos, de carroças. Ainda tinha carroça na Primeira Guerra. Né? No início da Primeira Guerra, em 1914, ainda havia carga de cavalaria. Né? Havia carga de cavalaria tanto dos aliados quanto do Império lá, alemão, né? Austro-húngaro e por aí vai. Então esse horror que a Primeira Guerra trouxe com as suas consequências, a guerra de trincheiras, as áreas, né? A terra de ninguém, os grandes bombardeios e as peças de artilharia cada vez maiores, isso tudo é levado em conta dentro da obra como uma grande alegoria de que foi a humanidade que causou a vinda, né? Foi ela que startou esse grande mal aí que se espalhou, a grande praga, os vampiros e etc. A praga, né, que se espalha pela Europa, né, e por alguns outros lugares do mundo, transforma as vítimas em mortos-vivos, tá? E assim, eles ficam meio que zumbizescos. É mais aquele zumbi meio lerdo, meio lentão, tá? Eles não são rápidos. Eles realmente. Eu gosto muito desses mortos-vivos que quando eles são atingidos pela praga, né, dentro da obra de Baltimore, porque eles são realmente muito lentos. Eles são mesmo mortos. Eles só esqueceram de morrer. Só esqueceram de deitar e ficar. Mas eles não têm vida, não têm consciência realmente de nada, né? E eles não são bacana, porque a praga, ela, embora seja uma doença, fica claro que ela está presa também a essa questão sobrenatural, porque ela não é apenas biológica, tá bom? Ela tem um aspecto espiritual. A praga, ela traz aí consigo esses aspectos religiosos consigo, tanto é que tanto vampiros quanto esses mortos-vivos, né, os seres humanos que são atingidos de forma mais contundente aí pela praga e que não são mortos, né, se transformam em mortos-vivos, eles são atingidos por símbolos, né, católicos principalmente, como cruzes, água benta. É curioso que não existem muitos locais sagrados, as igrejas não são necessariamente locais sagrados, né, não são meio que refúgio, né, de paz para a humanidade em meio aos vampiros e às outras criaturas. Não. Isso não é uma regra, tá? Então tem vampiro que entra na igreja, tá? É mais ou menos assim. Mas você tem, realmente, para destruir um vampiro, enfiar uma cruz, né, fazer no peito, água benta queima e mutila, né, essas criaturas maléficas de forma muito profunda. O sol, né, ainda continua exercendo esse poder, né, cicatrizador, essa limpeza, né, a gente fica muito claro isso, né, o sol ele higieniza, né, ele destrói a maldade, né, a clareza, né, essa coisa da limpeza, destrói a maldade, a escuridão, né, então os vampiros também são atingidos pelo sol e por aí vai, né. Então, simbolicamente, a manifestação da doença, da praga, né, ela é moral também, né, não só biológica, mas ela também é moral, espiritual. É como se fosse um castigo à humanidade, né, por sua própria capacidade de autodestruição em escala industrial, né, porque é o que acontece na Primeira Guerra com a Guerra de Trincheiras. Na obra, né, em Baltimore, a fé é um tema recorrente, tá? Como eu falei agora há pouco. Ela explora tanto o lado da fé como luz e esperança, mas também, isso é muito bacana, quanto ao lado do fanatismo destrutivo, né, da superstição. A gente vai ter uma inquisição católica tardia aqui, né, uma nova inquisição, que ela surge como a sua irmã medieval e que está caçando hereges, está caçando bruxas, né, e está querendo colocar os pingos nos is e colocar a culpa em quem eles acham que é culpado e por aí vai, tá? Então a gente tem uma inquisição e uma igreja muito atuante junto à destruição da sociedade, né? Então fica muito claro aí essa questão, como eu falei, né, desse ingrediente espiritual, né, dentro da obra, né, dentro do contexto aí de você ter vampiros, criaturas sobrenaturais, e que eles são
maus, tá certo? E você tem a fé, tanto como um instrumento de bondade, de esperança, de destruição do maligno, mas também você tem a clara consciência do fanatismo dentro dessa fé também. Então você tem um lado e você tem o outro. Então é muito bacana, né? Você ter... Isso é fantasia sombria. É tudo muito cinza, né? É tudo muito relativo. É legal você ter também obras que brincam, né? Que subvertem aí o maniqueísmo, que subvertem a bondade extrema e a maldade extrema. Não, você tem aqui esses muitos tons acinzentados aqui, né? Então, não necessariamente todo mundo é bom, não necessariamente todo mundo é mal. Isso é a fantasia sombria. Então, se você gosta disso, porra, pode mergulhar que você não vai se arrepender, tá? A arte, agora, né, falando um pouquinho da arte, né, que eu já comentei lá no início do vídeo, que é desenhada aí pelo Ben Stenbeck, mas sempre, né, seguindo o estilo, o design do Mike Mignola, é fantástico, tá bom? Não deixa nada, mas nada a dever. A arte é toda dominada pelas sombras pesadas, as silhuetas acentuadas, né, que o Mike Mignola adora, é o estilo dele, os ambientes arruinados, e aquele clássico estilo de cores, né, aquele estilo restrito, né, vocês sabem como é que o Mike Mignola adora fazer. Então você vai ter sempre muito tom de cinza. Quando você tiver um quadro, né, dentro da página que seja muito chamativo, marrom, vermelho, um azul. Então você tem toda hora uma cor dominante numa página, e ao mesmo tempo que você tem uma cor dominante, você vai ter um ponto específico que quebra. Então você tem uma página toda azul, mas com um ponto específico lá vermelho que chama, e propositalmente quer chamar a atenção, né? Isso é muito legal. E essa estética cria, né, de fato, uma atmosfera de horror gótico o tempo todo, constante, tá? E opressivo. É um quadrinho escuro, é um quadrinho, volto a dizer, adulto e de fantasia sombria. Você gosta? Cai dentro. Você não curte? Não chega nem perto, tá? Porque realmente é muito opressivo, trata de temas adultos e muito sérios, né? Então tem muita coisa gráfica, muita morte, muito sangue, víscera. Beleza, né? Para quem gosta de fantasia sombria, é um prato cheio, tá bom? Mas tudo dentro de um contexto muito legal, tá bom? Não é nada gratuito, não. Assim como em Hellboy, né, o Baltimore constrói uma mitologia própria, né? Misturando folclore europeu, então você vai ter vampiro, vai ter bruxa, feiticeiros, né? Com criações, assim, até originais, tá? Então você vai ter as tais árvores do pecado, não vou me aprofundar aqui, tá bom? E fora muitos, mas muitos elementos históricos. Tem uma bruxa, né, chamada Blavatsky, e ela tá logo nesse primeiro volume aqui do Ônibus, né? E é fantástico, tá? A tirada pela qual ela aparece na história é muito bacana. E ela é uma ocultista real, né? Que existiu de fato no nosso mundo aqui, e ela está sendo introduzida na história de maneira mais legal ainda, tá? Tem um outro personagem que também não vai falar nunca o nome dele, mas nunca, até pelo contexto atual que a gente vive aí social, tá bom? Mas não vai falar nunca o nome do bigodinho. Mas tá lá ele, tá? Tá lá ele como um feiticeiro, e ele tá lá, participa de um culto, uma coisa mais ou menos assim, não quero dar muito spoiler não, mas você vai ver, você vai notar claramente, e é muito bacana o desfecho que esse volume de Baltimore dá a esse personagem. É genial, tá? É genial. Para quem gosta de história e essa subversão, né, da nossa história, é um negócio muito bacana. Quem lembra de Bastardos Inglórios? Tá bom? Lembra daquele filme Bastardos Inglórios, né? Fica com isso na cabeça, e quando tiver aqui no volume 1 aí desse ônibus, né, volume 1 de Baltimore, vai lembrar do que eu tô falando, tá bom? Isso é impagável. E aí essa mistura toda, né, cria uma sensação de que o mundo tá cheio de cantos escuros, segredos antigos, né? O próprio vampiro, o Raigus, né, que é esse vampiro ancestral, ele é apenas um catalisador, tá bom? O verdadeiro antagonista, ele é muito maior, tá bom? Eu não quero dar muitos detalhes aqui, mas ele vai se revelar em dado momento, né? O Rei Rubro, que é uma entidade de poder, assim, assustador, e que representa, tá bom? De fato, o mal
mais antigo e organizado mesmo como o mal em si, tá bom? E lembrem-se, nem de perto o Baltimore ele é um antagonista para esse Rei Rubro, tá legal? É uma coisa absurda o poder que esse personagem tem, e nem o próprio Baltimore ele quer se aproximar ou ele deseja apresentar algum tipo de resistência contra essa entidade, né? O problema do Baltimore é o vampiro Raigus, né? E aí essa progressão de um inimigo pessoal para uma ameaça existencial, né, que fica ali claro tanto pelo Raigus quanto pelo Rei Rubro, vão transformando, né, essa progressão ela vai transformando a história de uma simples caçada e de vingança num épico, tá bom? Apocalíptico, mas um épico, de fato, tá? Isso cresce no primeiro ônibus aí, no primeiro volume, mas isso vai ficando aí, né, para os próximos volumes. Tem muita história, material é o que não falta, tá? E assim, Baltimore é muito mais do que uma história de vampiro, tá bom? Muito mais. É um épico mesmo, melancólico, sombrio, sobre o preço da guerra, tá? E o peso esmagador de um trauma. Então você tem, de uma forma muito bem construída, né, a história humana ali sendo deturpada por essa distopia, mas que pega como pano de fundo um momento muito traumático da humanidade, que foi a Primeira Guerra, e lança esses personagens, né, lança aí essa narrativa, coloca vampiros, seres sobrenaturais, né, e o próprio Lord Henry Baltimore, né, ele é um lord, né, inglês, ele é um oficial da infantaria britânica ali durante a Primeira Guerra. Ele é um reflexo, né, da Europa aí no pós-guerra, no pós-Primeira Guerra. Ele é como se fosse a própria Europa do nosso tempo aqui real, no que foi o pós-Primeira Guerra. Ele está ferido, ele está desolado, destruído por dentro, né? Mas ele é inflexível na própria determinação dele de purgar o mal, né? Aí já fica mais com o personagem, né? Ele está destruído, está ferido, mutilado, né? Mas ele, como eu falei, é inflexível, tá? Então ele quer realmente destruir o mal que ele crê que ele próprio tem a participação por ter estado na guerra, ele tem participação naquele mal que foi despertado, né, no planeta, né? E é muito legal isso, é muito filosófico, é muito profundo, né? Então você analisa, não é só uma historinha, como eu falei aqui de vampiro. Você tem muito mais coisa inserida nisso, tá? É uma obra que exige que o leitor deixe toda a esperança para trás. Se você for começar a ler Baltimore, não fique achando que vai ter final feliz. São vários capítulos, né? Então são mini histórias, uma atrás da outra. E você tem sim um arco temporal atrás do outro. Se você lê algumas histórias separadas, até dá certo, mas eu sugiro que você faça o clássico mesmo. Abre o seu volume ali, vai de cabo a rabo, tá bom? Vai da primeira história até a última, porque isso vai te dar realmente esse senso temporal e é importante, tá? E você vai acompanhar ali a jornada de um homem que se tornou, né, de fato, a última linha de defesa na cabeça dele e meio que na prática também da humanidade. E, assim, e não por heroísmo, né, mas por uma maldição de ódio que afeta o coração dele, né? Como eu falei, Baltimore é uma história de vingança pesada, sombria, mas muito necessária para que a gente entenda, inclusive, os males, né, que afetam a humanidade, as consequências disso para a própria humanidade também. Então eu acho que é um quadrinho importantíssimo, muito legal, diversão garantida, mas para você que gosta de fantasia sombria. Legal? É uma pedida, assim, imperdível. E é isso, gente. Espero ter destrinchado, ter me aprofundado um pouquinho aí, ter saciado um pouquinho da curiosidade, mas ao mesmo tempo ter colocado, né, aquela pulguinha ali atrás da orelha para que vocês se interessem em adquirir ou não. Mas já vou dizendo, né, falei durante todo o vídeo, na análise aí que a gente fez juntos, vale muito a pena. Fantasia sombria da melhor qualidade, no mais perfeito termo do que é uma fantasia sombria. O personagem, né, o Lord Henry Baltimore, ele é né, como está até colocado, né, ele é o exemplo perfeito de um personagem de uma fantasia sombria que vale a pena ser consumida.
O mundo é bizarro e tem todo um charme, né, por estar situado no planeta Terra, mas aí nesse início de século XX, deturpado aí por criaturas demoníacas, sobrenaturais, vampirescas, enfim, todo o folclore da Europa sendo colocado, né, à mostra aí com criaturas que estão surgindo, enfim, vale muito a pena. Meu veredito é, se você puder, compre para ontem, tá? Se você gosta de uma boa fantasia sombria, uma boa quadrinização adulta, pode ir sem medo, pode adquirir que vale muito a pena, tá joia? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa análise aqui bem rapidinha. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, peço a vocês que deem um joinha. Como sempre digo, isso dá muita força no canal, aumenta a nossa relevância, faz com que o nosso conteúdo seja distribuído para cada vez mais pessoas aqui na plataforma, no YouTube. Se vocês gostaram ou não tiverem gostado também do vídeo, podem comentar à vontade, estou sempre respondendo, é marca registrada aqui do canal. Todo mundo que já conhece o canal sabe, não deixe comentário sem resposta. E aí vamos conversar, vamos trocar ideia, para mim é um prazer ter a oportunidade de falar com cada um de vocês. E já tratando desse assunto, já somos quase 600 inscritos, é maravilhoso, é uma grande honra ter cada um de vocês aqui, e eu peço que se você não for inscrito, se inscreva, pô, se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente, somos um canal pequeno, estamos crescendo cada vez mais, e pra gente é muito importante cada um dos inscritos aqui no Fronteira Tura. Pra gente é muito importante, e é uma grande honra ter cada um de vocês aqui, tá joia? Até o próximo vídeo, e fiquem todos com Deus.